bitcoins em que a gente vai conversar e vai tentar aprender mais, né? Porque é o nosso estudo semanal e como todo estudo, a gente primeiro precisa estudar para depois passar as informações. Eu vou mostrar para vocês a visão do mercado que eu tenho hoje daquilo que a gente está vivendo. Por curto prazo, acredito que o Bitcoin vai subir, tá? Vou explicar os motivos pelos quais eu acredito que vai subir. Quer dizer que vai subir? Não. Por quê? Porque essa já é a segunda ou terceira vez na história do Bitcoin que o S&P 500 está fazendo forte influência no preço do Bitcoin, ou seja, a economia tradicional está fazendo uma forte influência no preço e tudo pode desandar na velocidade da luz. Nós estamos num período de indefinição. Hoje mesmo de manhã, eu tentando localizar, eu fiquei 3 horas, desde as 7 horas da manhã aliás, foi 4 horas, até as 11 horas da manhã, tentando localizar alguns padrões, tentativas de reversões, tentando explicar se vai começar a cair agora imediatamente ou se ele vai continuar subindo. E o mercado em si, ele está totalmente desconfigurado. Tá? O Bitcoin está ainda numa indefinição muito grande e, para mim, está bem claro que os investidores de Bitcoin, de criptomoedas, estão procurando e aguardando para ver qual vai ser a resposta econômica, né? Se a resposta econômica, se o S&P 500 vai continuar subindo, se a Nasdaq vai continuar subindo e assim por diante, seja de forma artificial ou não. Então a gente aqui não tem a capacidade, nenhum ser humano tem, na verdade, nenhum canal no YouTube vai ter a capacidade de projetar aquilo que vai acontecer no futuro. Isso é impossível. O que a gente pode traçar aqui são alguns cenários, né? Deixa eu só ver se o som tá bom. Deixa eu ver aqui. O som tá bom, pessoal? Vocês estão ouvindo claramente aí? Áudio muito baixo, ótimo. Então deixa eu já vou aumentar. E agora, melhorou? Deixa eu ver uma coisa. Melhorou o som? Melhorou? Como é que tá o som agora? Como é que tá o som? Hein, pessoal? Boa noite. Boa noite, Carlos Meirelles, LPN. Como é que tá o som agora, pessoal? Melhorou? Deixa eu dar uma... Não, o som não pode estar quase inaudível, então deve ser um problema teu aí. Tô ouvindo aqui no meu celular, pô. Sem fones não tem como escutar, deixa eu ver. Boa noite, Carlos Meirelles. Tá alto, tá muito bom, tá bem bom o som, tá? Beleza. Bom, mineradores estão vendendo Bitcoin, mais Bitcoin do que eles estão minerando, tá? Então, quanto o Bitcoin, ele parece que está adiando os movimentos bullish, tá? O que está acontecendo? As pessoas que são responsáveis por produzir novos Bitcoins a cada 10 minutos, conhecidos como mineradores, né? Eles estão vendendo acima do que eles estão produzindo. Então, os mineradores, esse índice aqui, ó, o MRI, tá? Que é Miners Rolling Inventory, tá? Ele é um indicador que é utilizado para saber se os mineradores eles estão vendendo os bitcoins deles e se eles estão vendendo acima do que eles estão minerando. No caso, eles estão minerando acima, tá? E isso é explicado, e eu até vou colocar um indicador aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova janela aqui. Deixa eu botar de outra, sem ser da Coinbase aqui. Da BitBay aqui, vamos ver. Se a gente colocar o Hash Ribbons, acho que o Hash Ribbons vai funcionar em qualquer gráfico, até no gráfico aqui. Só mudei aqui para a gente ver o Hash Ribbons aqui, tá? Então é o seguinte, ó, o período que nós estamos vendo, tá? Tinha aumentado a dificuldade e os mineradores começaram a despejar e o preço
tá? A princípio, neste momento, seria um bom período aí, logo depois do fechamento desse período aqui, seria um bom momento de compra. Mas o que eu quero dizer aqui, ó, enquanto esse hash ribbon estivesse caindo, tá, ou estivesse no vermelho, mostrando que os mineradores estão vendendo mais bitcoins do que eles estão minerando, tá? O que está acontecendo com o nosso preço do Bitcoin? Ele está subindo e ele deveria fazer o contrário. No período em que ele está com essa liberação de maior quantidade de Bitcoins, esse esvaziamento de Bitcoins por parte dos mineradores, ele deveria estar caindo. Então, o que acontece? Por que ele não está caindo nesse hash ribbon no período que nós estamos vivendo? E para mim é explicado pelo seguinte: nós tivemos aquela queda monstra, né? Muito forte. Agora está até diminuindo a quantidade de bitcoins que estão sendo despejados aí no mercado, novos bitcoins despejados no mercado, está querendo diminuir, tá? Mas por que ele saiu do padrão? É fácil explicar, tá? Por causa disso aqui. Porque a economia deu aquele grito no dia, foi a queda mais rápida da história dos mercados e fez com que muita gente vendesse os seus bitcoins e vendesse outros ativos financeiros aí, ações de várias empresas, para buscar liquidez. Então, para mim, esse foi a primeira vez que eu vi um fenômeno desse acontecer. Dizem que aconteceu também no passado recente do Bitcoin, tá? Mas, aqui ó, aqui no final de novembro de 2018, mas ali, embora falaram que foi aquela queda de 50% do Bitcoin em novembro de 2018, foi por causa do S&P 500, eu ainda tenho o meu pé atrás em relação a isso. Não sei se teve uma correlação direta, mas sim, possivelmente em novembro, o preço do Bitcoin caiu por causa do S&P 500. Pode ter acontecido? Pode. Tá? A guerra comercial China e Estados Unidos, né? Só que depois daquela grande queda aqui, nós tivemos essa queda. Então, o que acontece? Quando o preço está muito baixo, muitos atuantes do mercado que ficaram presos lá em cima, né, os próprios mineradores de Bitcoin ou baleias do mercado, elas começaram a comprar Bitcoins achando que estava muito barato, 3.800, e começou a subir. O que me chama a atenção é que se a gente pegar aqui, ó, eu vou fechar esse gráfico aqui, tá? Não vou precisar dele agora. O que me chama a atenção, cadê? É que o interesse desde o dia 12, o interesse de novas posições, isso aqui é o Open Interest, tá? Que é ordens abertas nas corretoras, principalmente, essa aqui é da BitMEX, tá? Isso aqui é exclusivamente da BitMEX. Mas corretoras, traders em corretoras, desde que nós tivemos a queda no dia 12 de março, nós tivemos uma queda muito grande de investidores abrindo novas ordens, ou seja, comprando bitcoins aqui embaixo. Então, embora a gente esteja vendo essa alta, e essa alta ela está sendo bem forte, até porque ela está indo contra ela está tipo assim, quem está comprando, tá? O conjunto de pessoas que estão comprando estão conseguindo empurrar o preço para valores bem altos novamente. Então, o Bitcoin ele recuperou praticamente 100% do valor antes do dia 12, do que ele estava antes do dia 12. Então, aqui ele recuperou o valor de 2 de janeiro de 2019, tá? Em um mês. Só que o que acontece? Não tem dinheiro novo no mercado. Não tem dinheiro novo no mercado. O que eu acredito que está acontecendo é investidores, baleias que têm muita grana, que ganharam muito dinheiro com bitcoins e têm muito dinheiro em banco, muita quantidade de dólares, né? Porque elas não ficam só em bitcoins e só em dólares. Para ter uma vida de luxo delas e manter a vida de luxo delas, elas convertem os bitcoins delas em dólares e elas compram apartamentos, elas vão abrindo outros negócios. Então, esses investidores, na minha opinião, eles estão sendo responsáveis pela alta do Bitcoin, né, pela recuperação da valorização do ativo deles. Certo? Então, para mim, não está entrando dinheiro novo no mercado, por exemplo, não tem traders novos no mercado comprando bitcoins. Na minha opinião, são os mesmos que estão comprando e são aqueles que têm muita grana comprando bitcoins e Ethereum, né, que seja, lá embaixo, acreditando que vai surfar uma próxima grande alta. Mas,
entendam, a quantidade de investidores que estavam no dia antes do dia 12 de março, tá? Então aqui no dia 12 de março nós tínhamos 111 bilhões de dólares de pessoas abrindo ordens, tá? Em corretoras. E veja que ele caiu para metade. Ele caiu para metade depois do dia 12. Ele caiu uns 30% primeiro, um pouco mais, 35% ele caiu, tá? E depois, com o passar dos dias ali por 20 de março, a gente chegou aqui praticamente na metade de pessoas que têm interesse ou que estão com ordens, abrindo ordens novas no mercado. Cadê os outros 50%, os outros 50 bilhões de dólares? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Cadê os outros 50 bilhões de dólares que estavam neste mercado em operações abertas antes do dia 12? Então, o que aconteceu? Muita gente que saiu no dia 12 não voltou ainda, na minha opinião. Teve gente que ainda não voltou para o mercado. Então, nós temos uma capacidade financeira ainda de fazer o Bitcoin subir até 10 mil dólares por unidade. Para mim, o preço hoje justo do Bitcoin é aquele que o Stock to Flow está seguindo, que é 7.000, acho que é 7.700 dólares, tá? Se a gente entrar no Look into Bitcoin, eu queria dar uma olhada aqui, ó, no valor que ele deveria estar valendo agora. Eu acho que era 7.700 dólares, tá? Esse seria o valor que ele deveria, se ele seguisse a curva de crescimento em escala logarítmica normal dele, sem ter tido aquele problema do dia 12, né? Ó, ele tá surfando abaixo, tá? Tá surfando, ó, hoje seria 8 mil dólares. Hoje seria 8 mil dólares se ele seguisse o crescimento natural dele dos últimos 10 anos. Então, o preço que o Bitcoin deveria estar valendo agora seria 8 mil dólares. O valor mínimo que ele deveria estar valendo. O valor médio aí seria 22 mil, 23 mil. E lá acima, caso ele tivesse uma alta exponencial, tá? Bom, então ele ainda está pegando o histórico anterior dele, né, de períodos passados. Ele está andando, surfando abaixo do valor médio de crescimento médio do passado recente dele. E a indefinição fica por conta do mercado, do S&P 500 agora, que na minha opinião está assustador. Para mim nós estamos em uma grande cunha ascendente de baixa. Eu estou bem preocupado, porque eu acredito que podemos ter essa semana uma repetição do dia 12, talvez com não tanta força, né? E eu quero saber, por exemplo, qual vai ser a recuperação do mercado do S&P 500. Porque o que acontece? A gente sabe, com a impressão infinita de dólares assegurada pelo Federal Reserve, né? A expectativa é de que ele continue subindo e retome a faixa normal de crescimento econômico. Só que a gente sabe que isso está sendo feito de forma artificial, porque a quantidade de desemprego dos Estados Unidos aumenta a cada semana de uma forma absurda, no dobro da velocidade que os economistas mais otimistas tinham em relação ao mercado. Então, a minha dúvida essa semana e a minha preocupação essa semana é para onde essa cunha aqui vai estourar, né? Se ela vai fazer uma recuperação em V logo, e a gente vai ter uma retomada econômica tranquila, de crescimento normal, relativo, como nós tínhamos antes, certo? Se ele vai fazer uma recuperação em V, como aconteceu aqui, com aquela guerra comercial entre China e Estados Unidos, tá? Então ele teve essa recuperação rápida, ou se ele está fazendo uma cunha para despencar de vez e abrir uma segunda pernada de baixa, que eu não quero nem estar perto para ver o dia que isso acontecer, tá? Então nós temos algumas possibilidades. Nós temos a recuperação em V, nós podemos ter a recuperação em W, certo? Que também seria positiva, uma recuperação em W, que eu acho que seria mais congruente com o que a gente está vivendo hoje, porque a economia está congelada, a economia está parada, e as 500 maiores empresas continuam ganhando dinheiro. O Bezos continua ganhando dinheiro.
Isso para mim não faz muito sentido, tá? Ou se nós estamos num período como o de 2018, onde nós tivemos uma segunda grande pernada, aqui nesse gráfico não está aparecendo, mas se eu botar no outro S&P 500, o SPX convencional aqui vai aparecer. Meu computador está meio lento aqui, tá, pessoal? Não dá bola. Ó, deixa ele carregar. Ó, deu a primeira pernada, será que a gente está aqui? Será que a gente está nessa cunha aqui, ó? Porque aqui foi uma cunha que iniciou um longo período de baixa. Então, será que a gente vai ter uma recuperação em L, como aconteceu em 2008, 2009? Ou será que a gente vai ter uma recuperação em W, mais curta? Porque o que me assustou foi a velocidade da queda. Embora muita gente que está no mercado de ações está empolgado, feliz da vida, eu estou preocupado. Eu estou achando que nós vamos, no mínimo, formar um fundo duplo aqui. Por quê? Nós estamos em uma crise sanitária, ainda não numa recessão econômica. Uma recessão econômica, para ser iniciada, ele vai ter que perder isso aqui, ó. E aí, o que acontece? Se a gente fizer o W aqui, beleza, nós estamos salvos, por enquanto, de uma recessão econômica. Mas se a gente perder fundo aqui, ó, aí sim a vaca vai para o brejo, e aí Bitcoin é $1.000, talvez menos. Talvez o Bitcoin ele se valorize caso o dólar se desvalorize muito, se desvalorize, porque daí, como o Bitcoin é mais valioso que o dólar, possivelmente a gente pode ver o Bitcoin subindo. Porém, vai ser a quantidade de dólares que vamos ter no crescimento, ele vai ser um dólar desvalorizado, tá? Então, essa semana, para mim, ela vai dizer bastante coisa. Ela vai dizer se o nosso S&P 500 ele vai iniciar uma recessão ou não. Pelo menos ele vai tentar iniciar ou ele vai expandir para um próximo mês, que daí pode ser que a gente veja uma possível recessão lá para frente, lá por junho ou julho. A verdade é que se a economia não voltar e ela não aquecer rapidamente, a gente vai ver isso acontecer, independente do Federal Reserve estiver imprimindo bilhões e bilhões e trilhões de dólares ao infinito e além. Porque daí a gente vai ser atingido por uma hiperinflação. Então vai ter que ter um limite para essa impressão. Eles falaram quase ilimitado, né? Impressão quase ilimitada para manter a economia. Hoje o mercado está tentando fazer o quê? A recuperação em V. Para mim está bem claro isso. Ele está tentando fazer a recuperação mais rápido possível, tentando segurar as pontas, né? Pagando americano com $2.000 por mês. E aí esses americanos eles investem na bolsa, investem em Bitcoin. E aí pode acontecer uma alta desses ativos. Mas até quando a gente vai ver essa alta, né? Ainda não vi nenhum tipo de processo de reversão no preço do Bitcoin. Ainda não vi nenhuma formação, tá? E eu acho que o que vai acontecer no gráfico agora do Bitcoin, pegando o gráfico do Bitcoin, tá? O que eu acho que vai acontecer aqui? Deixa eu só fechar esse aqui para a gente